Já negou e agora o processo está andando. E vamos ver, né, onde vai dar isso aí. Olha só, parece, o que dá para entender é que ele está profetizando para si mesmo. Que vai chegar lá na segunda instância e as coisas vai virar tudo assim, tipo, vai virar tudo a favor dele. Será? Né? Porque eu lembro que tem teve um ministro da Suprema Corte que esteve visitando o Braz e esteve o Luiz Carlos de Viçosa, esteve lá junto e pegou na mão dele. Não sei, é uma pergunta, será que ele está confiando nessa amizade que fizeram? Né? Segue aí, vamos ouvir. Deus não cura, Deus não mudou não. Anjo trabalha, Deus cura, Deus faz milagre, dá dom, Deus abre porta, fecha a porta, amarra demônio, solta anjo. Deus faz tudo que ele sempre fez. Fala, faz o mundo falar, faz o endemoniado calar, faz o demônio correr, faz o anjo apressar. Glórias ao Senhor. O Senhor faz tudo, ele abre e fecha, ele levanta e ele abaixa, ele faz cantar e faz chorar. E você vai cantar o cântico dos que foram agraciados pelo Senhor. Lá em cima, o teu assunto já entrou em pau. O juiz, quando dá um despacho, fala agora, tens instância, né? Terceira instância, agora não cabe recurso mais. Olha, pode entregar, execute, faça-se. Assim o Senhor falar com alguém que escuta essa pregação. A terceira instância está decretando: haverá uma obra acerca de tua causa. Amém, amém, tô ouvindo essa palavra. Ele falou, essa aqui é para quem tá ouvindo essa palavra, que Deus me dê a causa sobre você, porque vocês estão enganando lá no processo, falando um monte de coisa fora da realidade lá no processo, né? Essa palavra eu pego para mim, amém, amém, glória a Deus, amém, né? E que Deus dê a vitória para o justo, porque até agora vocês não conseguiram mostrar nada no processo de alguma coisa que realmente eu tenha feito de errado. Falam que eu estou caluniando e difamando vocês, mas vocês não conseguem mostrar qual é a frase, a palavra que eu usei para difamar vocês. É só aquelas acusações usando a palavra difamação e calúnia. Só fala da boca para fora, mas não consegue provar, mostrar. Olha, ele disse isso aqui é difamação. Olha, ele falou essa palavra aqui é a calúnia. Né? E eu pego essa palavra para mim com gosto, com coração e na hora que eu ganhar de vocês aí, se eu puder, eu vou até contar essa obra aí no Braz. Eu agradeço a Deus, peguei o ancião aqui, me processou, mas Deus mandou na palavra aqui que eu ia ganhar na terceira instância e eu ganhei e Deus, estou aqui agradecendo a Deus por essa obra. Será? Vamos ouvir aí. Deus seja louvado. É que eu peguei os pedaços, por isso que chegou no final. Agora vamos pegar a outra parte da análise. Tem mais duas análises que eu vou fazer aqui com vocês, que é a número 3 e a número 4, que tá ali na telinha, e depois vai vir um bônus que eu vou mostrar para vocês, tá? Segue aí, vamos ouvir. O senhor falou que ele veio cumprir a lei, e de fato cumpriu. Cumpriu integralmente a lei, foi o único que cumpriu. Por isso que não adianta ninguém querer se justificar perante a lei, buscar guardar os preceitos da lei. As leis agora estão resumidas em 2 mandamentos apenas: amar a Deus e ao próximo. Ele foi o único que cumpriu. 2 problemas aí. Vamos ouvir. Cumpriu a lei. Ninguém mais. Tem 2 problemas aí, né? Primeiro eu vou começar pelo segundo. Ele fala, a lei está resumida, né, em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Bom, não. Essa era a lei daquela época. Jesus, ele fez o favor de mostrar para eles como que se resumia a lei daquela época. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Jesus, no entanto, altera o 2º mandamento.
ele alterou quando ele disse: eu vos dou um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a régua agora, a medida é o amor de Jesus, não é o meu por mim mesmo. Não é o meu amor por mim mesmo. Primeiro ponto aí. Segunda bobagem que esse senhor está falando sobre as escrituras é que só Jesus cumpriu a lei, né? Ele não entende aquela parte onde Jesus fala que ele veio cumprir a lei. Eles acham essa falta, essa má interpretação, eles fazem que as pessoas não conseguiam cumprir a lei. Conseguiam cumprir a lei. A lei, no entanto, é impotente para salvar, né? A própria Bíblia, ela relata pessoas que eram justas na lei, diante de Deus, eram justas. Mesmo assim, a lei era impotente para salvar. E eu vou fazer algumas abordagens aqui para poder mostrar isso com mais clareza aqui para vocês, tá? Primeiro lugar, que Jesus Cristo não cumpriu toda a lei, porque é impossível cumprir toda a lei, né? Não que Jesus Cristo fosse impossível para ele, não, porque não tem lógica. A lei está dividida, ela está fragmentada em mandamentos específicos para classes de pessoas. Lei só para sacerdote, lei para o homem, lei para a mulher, lei para o pecador, lei. Então não tem por que ele cumprir essas leis todas, porque Jesus, como o homem naquela época, ele não enquadrava em muitas dessas classes. Jesus era um cidadão médio, comum, normal, que observava a lei normal do povo, dos 10 mandamentos e, né, as festas e essas coisas básicas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a própria Escritura aponta a muitos homens justos, homens que guardavam a lei. Simeão, o ancião que pega Jesus no colo com a sua mão, a Bíblia fala que esse homem era cheio do Espírito Santo. E também diz que esse homem era justo e piedoso, né? A própria palavra de Deus está dando testemunho desse homem, né? Você tem, na época de Jesus também, você tem João Batista, que era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Como é que um homem cheio do Espírito Santo, né, preparado por Deus para ser um exemplo, para poder pregar a palavra de Deus, como que ele não guardava a lei? Você tem aí o próprio pai de João Batista. Eu só estou falando de homens que a Bíblia cita. Tem um que o próprio Senhor Jesus Cristo dá testemunho dele. Jesus Cristo aponta para Natanael e fala: eis aí um homem em quem não há dolo. Ou seja, um homem, sabe, bem alinhado, um homem justo, correto. Só nessa época, lembro agora de um sacerdote que teve na época do rei Joás, Joiada. Esse homem morreu com 130 anos. Deus conservou esse homem com vida 130 anos. E a Bíblia fala que ele foi correto na lei. Justo. Correto e justo, e fora um punhado de outros cristãos. Aí então a pergunta vem: então o que significa a parte que fala que Jesus veio cumprir a lei? Quando está dizendo que Jesus veio cumprir a lei, está significando ali, esse texto está querendo dizer que a vinda de Jesus cumpre-se a lei. Quando Jesus nasce e evangeliza, né, ele cumpre toda a lei, porque toda a lei aponta para Jesus. Em Jesus Cristo termina a lei, termina os profetas. Acaba, então, quando o texto está dizendo que Jesus cumpriu a lei, na verdade está querendo dizer: cumpriu-se a lei em Jesus. Jesus nasce, Jesus evangeliza, faz a obra, morre e ressuscita, findando-se a lei, abrindo-se então um novo mandamento. Ou seja, para finalizar, esse texto está querendo dizer: a vinda de Jesus encerra a lei, cumpre-se toda a lei em Jesus. E então é aberto um novo mandamento, ou seja, uma nova aliança, um novo testamento é feito, né, para que a gente siga
por ele. Então, essa compreensão que vocês têm não passa pelo crivo da palavra de Deus. O que é o crivo? É você fazer isso aqui que eu fiz. Eu tô apontando algumas coisas de leve. Se vocês forem procurar mais na Bíblia, vocês vão ver muita gente que tem testemunho de homens justos, homens de Deus. Só que o que condena o homem é o pecado original que está em todos nós. Nós somos seres humanos mortais, o que prova que nós somos portadores do pecado que está em Adão e Eva. Ou seja, Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto, como eu estou sujeito à morte, por isso que eu pequei, eu estou no pecado. Ou seja, Romanos 5,12 está querendo dizer o seguinte: se você é um mortal, se você é alguém que morre, então está aí o sinal de que você é um pecador. Você está entendendo? Adão e Eva tornando-se mortal, né? E transferindo esse pecado a nós, nos transforma também em mortal, né? Então, Jesus Cristo, ele cumpre-se a lei. A lei cumpre-se nele, ok? Jesus Cristo não era o maratonista que saiu correndo, tem que cumprir os 613 mandamentos, tem que correr para cumprir. Não, essa é uma péssima interpretação. Tá aí, ó, o teólogo que vocês trouxeram para o Brás não sabe essas coisas básicas que tá nas escrituras, né? Segue aí, vamos ouvir. Olha o que ele fala aqui. Agora o quarto ponto aqui, ele fala da fé e as obras, e usando que vocês têm que lembrar que ele está lendo o texto de Mateus 5, que está falando sobre os fariseus. Presta atenção. Eu vos digo uma coisa: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, olha que está aqui, se a vossa justiça, não é a justiça essa que é praticada no plano jurídico, a justiça da palavra, trabalhando em você, não transformar você, e você não ficar melhor do que esses escribas e fariseus, mesmo crendo nele. Aqui está escrito: de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vocês estão percebendo que a fé, ela clama, grita pelas obras? A fé, ela grita: cadê você, obra? A fé grita atrás do crente: cadê as suas obras? Olha aqui, ó, mais uma vez um discurso distorcido, né? Para poder, ele tá fazendo uma pregação aqui de salvação por obras. Eu vou explicar o texto que ele leu aí, que não tem nada a ver com o que ele tá falando. Primeiro lugar, meu irmão, quando você crê de verdade, recebendo o Espírito Santo, é automático, você vai gerar as obras, não é por um esforço que você tem que fazer. O Espírito Santo vai produzir isso em você. Entrando o amor de Deus no seu coração, você se torna uma pessoa mais generosa, mais compassiva, mais longânima, mais amorosa. Tudo isso está lá em Romanos 5, versículo 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em seu coração pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então o texto está falando que o amor de Deus entrou em mim pela presença do Espírito Santo. Então não é uma coisa que você precisa se preocupar. Você só tem que sim buscar a Deus, a sua justiça, o domínio, deixar o Espírito Santo te guiar pela palavra de Deus e os frutos vão ser produzidos sozinho. Isso é natural. É igual você plantar um bacateiro, ele vai dar fruto naturalmente. Não adianta querer dar outro que não vai dar. O próprio Jesus falou: vocês vão conhecer essas pessoas pelas obras. Vocês vão conhecer ela. Agora, voltando a esse texto, o que Jesus está querendo dizer aí? Jesus está apontando justamente para práticas igual a tua, Luiz Carlos. Hipocrisia. Jesus está falando de hipocrisia. Ele falou assim: vocês não sejam como os fariseus. Ou seja, a justiça dos fariseus era aparente. A justiça deles era só de aparência, era externa. E se vocês não forem melhores do que eles, ou seja, Jesus está apontando para dentro deles. Jesus está falando com o povo, falando: vocês têm que sair de dentro a justiça de Deus. Ela tem que vir de dentro de vocês. De modo algum, se vocês não nascerem... É como se Jesus estivesse dizendo isso aqui: se vocês não nascerem de novo, se a justiça não estiver dentro de vocês, se isso não sair de dentro de vocês, de modo algum vocês podem entrar no reino de Deus. Por quê? O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque verdadeiramente vocês não foram convertidos.
Vocês só são aparência. Vocês são pessoas que parecem, mas não são. É isso que Jesus está falando. É só, a gente não pode deixar escapar do texto que existe ali um apontamento de Jesus o tempo inteiro sobre hipocrisia. Esse texto fala de hipocrisia, que é exatamente o que esse homem faz. Hipócrita. Não, que eu sou um crente, um cara que serve de Deus, eu estou aqui ensinando o povo, e você desce da tribuna e vai entrar no escritório de advocacia e falou: eu quero processar aquele rapaz lá do YouTube. Por quê? Ele está falando umas coisas que eu não gosto, está pregando uma coisa, eu vou falar, eu quero processá-lo. Jesus Cristo está falando: se a justiça de vocês for apenas igual a dos fariseus, ou seja, se vocês apenas parecem ser, mas não são, de modo algum vocês vão entrar no céu. Esse discurso encaixa exatamente igual quando Jesus fala: não adianta chegar naquele dia e falar: Senhor, Senhor, que eu vou falar para vocês: nem vos conheço, aparta-te de mim. É sobre isso que Jesus Cristo está falando. A justiça de Deus verdadeira é nascer de novo e aí sair de dentro de você. A justiça de Deus, primeiro ela vai te governar por dentro e aí você vai produzir os frutos. Mas esses homens, como são cegos e caídos, vocês podem observar, não entende as escrituras e fica toda hora tentando enfiar a tal da heresia de salvação por obras. É impossível alguém ter fé em Jesus de verdade e não ter obra. É uma coisa que você não precisa nem exortar ninguém. Não precisa, você tem que anunciar Jesus Cristo. Se a pessoa de fato crer e Jesus entrar no coração dela, o fruto e as obras, elas vão aparecer. Elas vão, porque isso é a obra do Espírito Santo. Inclusive na palavra de Deus está escrito mais ou menos assim, que Deus preparou para nós as boas obras. Deus preparou para nós. Ou seja, Deus chama, Deus te converte, Deus bota o Espírito Santo dentro de você e o Espírito Santo que Ele colocou vai fazer você produzir boas obras. Ou seja, até as nossas obras são de Deus, são glórias a Deus. Tudo o que você fizer de bom, meu querido, não foi você que fez, foi Deus em você que fez. Se Deus sair de dentro de você, se Deus te abandonar, nós nos tornamos umas pessoas ímpias, caídas, igual a qualquer outra pessoa que não crê em Deus. Simples assim. Por isso que ninguém pode se gloriar. Então, meu querido, nós cremos, somos salvos, depois produzimos as obras. E isso, meu irmão, fique tranquilo. Deus vai encher o seu coração do Espírito Santo, colocando o amor, e o amor vai gerar em você prazer, para que você produza as obras que glorifiquem a Deus. Vamos ouvir aí. Mostra suas obras. Hoje o Senhor grita nos nossos ouvidos: mostre as suas obras se você tem fé. Não adianta bater no peito: eu tenho fé. A obra tem que gritar atrás de você. Eles erram nisso aí. A carta de Tiago faz eles fazer essa lambança. Tiago na carta está repreendendo falsos cristãos, judeus, que diziam que era cristão e não era. Por isso ele escreve aquela carta dizendo, Tiago está confrontando aquelas pessoas. Vocês dizem que são cristãos, mas vocês não são. Se fosse, vocês teriam obra, que é justamente isso. Se o Espírito Santo tivesse em vocês, vocês iam produzir obra, mas vocês não têm obra porque vocês não são cristãos. Vocês estão tentando nos enganar. É Tiago sendo claro e aberto com aquelas pessoas. Mas aí esses camaradas ficam presos nisso, fica falando, como se fosse, algo intrínseco. Ou seja, eu sou salvo pela fé, mais obra. Isso é uma heresia da grave. Vamos ouvir aí. O crente, quando ele anda, as obras gritam atrás dele. Esse aqui é um homem de Deus, uma mulher de Deus. As obras falam mais do que nossas palavras. É isso que já está escrito aqui. Se vocês não tiverem justiça mais do que os escribas e fariseus, vocês não entrarão nos céus, mesmo crendo nele. Porque o crer implica na prática de boas obras. Crer, meu filho, se crer de verdade, é o que Jesus fala. Se vocês crerem em mim de verdade,
amarão as minhas palavras, guardarão as minhas palavras. É o que Jesus disse em outra parte das Escrituras. Ele fala, se vocês, isso se não me falha a memória, Evangelho de João, capítulo 14, ele fala, se vocês me crerem verdadeiramente em mim, vocês guardarão as minhas palavras, vocês me amarão. É isso que Jesus está falando. Se vocês forem igual aos fariseus, ou seja, hipócrita, somente religiosos por fora e externos, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. É sobre isso que Jesus Cristo fala nesse texto. Ou seja, vocês têm que ser de fato um crente, um convertido, e aí sim vocês vão exceder as obras desses fariseus hipócritas, porque os fariseus só tinham obras à aparente, à mostra, mas na verdade eles não criam de verdade, eles não eram verdadeiramente cristãos. É isso que ele está falando aqui. Vamos seguir aqui. Mas na luz que tem que resplandecer. Agora o bônus, meu irmão, você vai ver uma coisa aqui inusitada na CCB. Provavelmente é óbvio que eles estão aprendendo com esse canal, mas eles não querem, eles jamais vão assumir isso, né? Eu sou uma das pessoas que mais falei sobre isso, né? Talvez o único que falou sobre isso, e eu quero que vocês ouçam aí agora. Eu não sei se vocês conseguem adivinhar, mas vocês vão ver algo inusitado que aconteceu na coração, que até hoje eu nunca tinha visto no culto online da CCB. Mas agora estão começando, timidamente, mas eles estão tentando corrigir. Presta atenção. É óbvio que para falar o que esse homem disse aí no culto, ele deve ter conversado com os anciãos antes, né? Porque senão ia pegar muito mal. Ouça aí. Tenta imaginar aí, hein? Na hora da oração, o que será que vai acontecer? Essa é a primeira oração, tá? É aquela oração que começa o culto, aí, né? Canta os 3 hinos, eles vão fazer a oração. Ouça aí. Santo és tu, Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno e bondoso Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho, o Filho do teu amor, aquele que tu enviaste a esta terra e por misericórdia tua, dando a sua vida em resgate das nossas almas, salvou, Senhor, e está salvando uma grande multidão que aqui te serve em espírito e em verdade. Graças te damos a ti, Pai, por essa boa oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta tarde, nesse santo culto, junto a essa querida irmandade, pedindo a ti a tua misericórdia, o teu favor, a favor de todas as nossas almas. Se em alguma coisa erramos, pecamos, se em alguma coisa erramos, pecamos. Como é perfeito. O interessante, irmão, vocês viram aí. Se, primeiro que é aquela reconhecida de leve. Se em alguma coisa erramos e pecamos. Se, não é o correto, mas já é um avanço. Porque como é que você acha que não pecou? Se em alguma coisa erramos e pecamos. A Bíblia fala, você é um pecador e você peca. Então não tenha dúvida, seja mais fervoroso e mais verdadeiro. Senhor, nós pecamos, né? Isso aqui não é comum. CCB não gosta desse tipo de frase não, gente. Provavelmente lá embaixo eles já devem estar se conversando sobre isso, porque é uma das heresias da CCB irrefutável. Eles não têm como negar isso. Quando eu venho aqui, principalmente quando eu coloco aqui dizendo assim, na CCB, lá o que rouba, engana, mente, defrauda, passa rasteira nenhum no outro, é falta e fraqueza. Pecado é só o sexual. Se pecou no sexo, aí é pecado. E o resto? Não, é falta e fraqueza.
passa o chapéu nenhum, enrola o outro, engana aquele outro, mente contra aquele outro lá, dá falso testemunho, fala um bom de coisa, falta e fraqueza, Senhor, porque eles fazem tudo isso, mas o que você vê eles falando no culto? E eu nunca vi, nem nos cultos que eu ia presencialmente falar, perdoa nossas faltas, nossas fraquezas, Senhor. Perdoa nossas faltas, nossas fraquezas. Olha que absurdo, né? Agora tá aí, desse modo tímido, tentando agora, né? Eles vão tentar agora, pessoal, tentar manobrar o povo, né? Eles vão tentar mostrar pro povo aos pouquinhos, porque não pode chegar lá e falar de cara isso aí, né? Porque o povo não tá acostumado, eles não querem se igualar ao pecador do sexo, eles não vão querer se igualar, então vai ter que empurrar aos pouquinhos, né? Cada culto dizer perdoa nosso pecado. Vamos acompanhar aí nos próximos cultos para ver. Eu peço para vocês que estiverem assistindo, se vocês pegarem eles falando isso outra vez, manda para mim, tá? Por favor, manda aí para a gente começar a acompanhar, tá? Estão aprendendo aqui com os críticos, mas não tem coragem de confessar isso. Ao contrário, tentam me levar para os tribunais. E por quê, né, Luiz Carlos? Porque eu tô mentindo? É óbvio que não, rapaz. Se eu tivesse mentindo aqui, falando um monte de coisa que não era verdade, eles não iam estar nem preocupados com isso. Porque eles sabem, o povo ia ver. O próprio povo que está aqui assistindo, eles iam me rebater, eles iam falar, Jafar, você está mentindo, você está enganando, não tem nada a ver. Eles não iam precisar fazer nada, o próprio povo ia fazer. Mas como eles sabem que o que eu falo aqui é a verdade, eu aponto a hipocrisia deles, eu mostro como que esses homens são totalmente perdidos na palavra de Deus. Eu começo a mostrar e a expor as mazelas, né, dos falsos ensinos da CCB e como eles não têm como refutar. Eles estão tentando me calar à força, através do poder judiciário. E isso não tem nada a ver com o tipo de cristão que o Luiz Carlos acabou de pregar aí. Ele não passa de um falso e um enganador. Ele abriu um texto de Mateus 5, onde Jesus Cristo compara o texto inteiro, né, aquele que deve ser um cristão com os falsos cristãos, os falsos homens de Deus, os falsos judeus, que eram os fariseus e os sacerdotes daquela época, né? Então essa pregação, na verdade, não foi explanada de acordo com o que a mensagem do texto está querendo passar. Existe uma mensagem, um foco, que é: não seja hipócrita como os fariseus. Se vocês forem iguais aos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Se vocês forem verdadeiros e me amarem e me adorarem em espírito e em verdade, aí sim vocês estarão comigo. É simples assim. E nesse grupo todo, não tem um exemplo melhor de hipocrisia do que esse senhor que atendeu o culto aí, Luiz Carlos Euclides de Viçosa. Lamento, gente, né? Mas isso aí é o que eles acham que tem de melhor na CCB, né? Um homem hipócrita desse grau, tá? Agradeço a presença de todos vocês, Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Um abraço.